aqui para isso. Eu sou Igor Fernandes e seja muito bem-vindo. Esse aqui é o meu canal. Tô devendo há um tempo aí fazer novos vídeos, mas é porque eu tava sem câmera, então sem câmera, sem vídeo. Então, se você tá vindo pela primeira vez, esse é um canal que fala sobre teatro, sobre artes de um modo geral e também sobre o mundo nerd geek, né? Porque querendo ou não, eu pertenço a esses dois mundos, né? E aí eu gosto de misturar um pouco. Mas esse vídeo, como você pode ver no título, ele é um título sobre história do teatro, né? Sobre o teatro na Grécia, vou falar um pouquinho sobre. E é uma continuação de uma série, que é uma série sobre a história do teatro. O primeiro vídeo vai estar no link, vai estar com o link na descrição, para você poder acessar e poder começar junto comigo essa jornada. E aí, se você estiver gostando do tema, já solta o like para poder impulsionar o vídeo, impulsionar o canal e a gente está junto nessa parada. Pois muito bem, sem mais delongas, né, vamos adiante. Esse é um vídeo importante porque assim, como clichês de falar sobre teatro, falam muitas vezes sobre que o teatro começou na Grécia. E aí o meu primeiro vídeo já fala que, na verdade, o teatro ele surgiu junto com a humanidade, né? Só um pequeno panorama, né, do que, um pequeno contexto sobre, né? E aí, o ser humano com o desejo de se expressar, de se comunicar, né? De se comunicar com os outros, né? Com a própria humanidade, enfim. E também se comunicar com as forças exteriores, forças essas que ele não entendia. Então daí surgiu os mitos, e esses mitos foram passados com o decorrer do tempo através da oralidade, através da palavra. E também através desses mitos surgiram os ritos, os rituais aos deuses, né? A humanidade sempre atribuiu o inexplicado ao mito e à possível existência de deuses, né? Por exemplo, a questão mais óbvia é quando se fala que quando a humanidade não entendia o que era a chuva, e os raios, eles eram ou manifestações desses deuses ou eram os próprios deuses, né? Aí você vai ler bastante sobre isso com culturas, né, indígenas e etc. Se é que eu posso estar sendo correto ao falar só disso. Mas vamos lá. Então, os gregos antigos cultuavam vários deuses, era um panteão de deuses pra lá, né, que a gente conhece aí a torta e direita, inclusive com o Cavaleiro do Zodíaco, né, quem começa na infância a conhecer sobre deuses é através deles, né, pelo menos eu fui assim, né. E aí, o que acontece? Os deuses mais cultuados, que talvez são os que surgiram o teatro na Grécia, é o Baco, ou Dionísios, né, que é o deus da fertilidade e do vinho, porque tinha as festividades de fertilidade, né, de colheita do vinho, que aconteciam nos povos mais do campo, né? E aí lá onde aconteciam os rituais de fertilidade, muitas vezes também aconteciam grandes festas, né? Todo mundo se embriagava pra caramba, e aí, menino, todo mundo se pegava, era uma coisa maravilhosa. Oh meu Deus, o que nós nesse tempo? Enfim, e aí onde eles cultuavam, eles homenageavam o deus Baco por meio dessas festividades. E começaram a surgir manifestações onde eles foram construindo esse ritual, né? Através de vestimentas, de pinturas no rosto, né, de cânticos que depois chegaram a ser chamados, quando já era num aspecto mais espetacular da coisa, de ditirambo, que eram cânticos realizados por coros. Mas diga-se de passagem que, digamos, toda essa teatralidade que foi nascendo com os rituais para homenagear o deus Dionísio surgiram através de cortejos também, né, de grandes cortejos em homenagem a Dionísios. Pois muito bem, esses cortejos eles foram se diversificando e os cânticos e as coisas que se escreviam para os deuses foram ficando mais sofisticadas também. O próprio nome teatro, que aí vamos lá, aí sim, né, digamos, muita coisa do que a gente conhece no teatro grego, ou pelo menos no teatro ocidental, a gente realmente surgiu ali
né, na Grécia, né, a gente conhece todas essas coisas mais modernas por causa da Grécia. E uma dessas coisas é o espaço cênico, né, um espaço que foi feito para a realização essas grandes homenagens aos deuses, né, e onde também a plebe se reunia junto com, digamos, os grandes, né, os reis, imperadores, para homenagear os deuses, entoar seus cânticos, etc. e tal. Pois muito bem, o nome teatro vem de teatron, que quer dizer nada mais nada menos que um edifício ou um espaço onde vai acontecer essas coisas, né? E aí, até então não tinha a existência de atores, mas sim de protagonistas e deuteronistas, e assim, a cada vez que uma figura se destacava do coro, que entoava os ditirambos, essa figura contracenava com o coro, e aí acontecia, digamos, quase que um teatro. E aí sim, depois, posteriormente, que foi surgir os dramaturgos e as grandes obras que a gente conhece, como, por exemplo, Édipo Rei, né? Medeia e Electra, que depois vira, né, Electra, personagem dos quadrinhos, e por aí vai, assim, as nossas grandes histórias clássicas, né, que, claro, não queria me alongar muito, porque na verdade eu queria deixar também na descrição materiais onde você pudesse dar uma lida e eu poder não falar com todo spoiler, e eu posso deixar isso para um outro vídeo. Mas, afim, na verdade, o que eu quero dizer, pontuar é isso, assim, é que o teatro ele foi só se sofisticando na Grécia, mas ele não nasceu na Grécia. Por que eu digo isso? Porque na Grécia, foi um espaço de organizar, de sistematizar algumas coisas para facilitar as apresentações e torná-las cada vez mais imponentes, né? O próprio espaço, a arquitetura chamada teatron, né? Ela foi pensada muito minuciosamente, até o vento que cortava, né, a arquibancada, foi pensado, a direção certa do vento, como as pessoas iam sentar e ficar bem aquecidas, no meio do ar livre, perto de colinas. Quando o ator iria se apresentar e falar para o público, a máscara, que era como se fosse uma espécie de capacete, ela ajudava na projeção, assim como a direção do vento, e aí por essa vai, né? Tem casos, por exemplo, de que quando os atores iam se representar deuses, eles montavam toda uma parafernália, né, de botar ombreiras, de botar coturnos, né? É muito, inclusive, Dario Fo, no livro O Manual Mínimo do Ator, né, ele comenta que era um dos apelidos que davam aos atores, né? Eram chamar eles de coturnos, porque coturno é uma coisa que cabe no pé de qualquer pessoa, né? Vai saber, né? E é muito engraçado porque, querendo ou não, né, assim, era um uso comum para adornar o ator gigante diante de uma população que estava ali naquela arquibancada, né, e que via os atores de cima para baixo, né? E para tornar eles mais agigantados, além do próprio figurino, dos próprios enchimentos e etc., tinham também efeitos de luz com espelho para refletir a luz e assim dar ainda mais esse agigantamento. Enfim, são muitas coisas sobre o teatro grego, né? E realmente tem todo esse mistério de que, através das dramaturgias, dos festivais, se ramificou a ideia de tragédia e de comédia. E assim surgiram os grandes nomes da tragédia. A gente tem Eurípides, a gente tem Sófocles, né? A gente tem na comédia o Aristófanes, né? Que tem poucas obras na comédia que foram encontradas, né, através dos pergaminhos. E essas obras com o tempo foram se perdendo e só foram encontradas depois de muito tempo. Mas aí essa aí já é uma história para outro vídeo. E aí, se você ficou até o final, eu vou parar por aqui, deixar só esse gostinho, que o vídeo é só para fomentar a sua fome e vontade de conhecer. Então, espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei, alguma coisa que você sentiu muita falta, comenta aqui no vídeo, compartilhe para os seus amigos, seus alunos de teatro, se você for professor. E se você é um curioso, seja mais uma vez bem-vindo para o canal. E até a próxima. Pense!